Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 150, vai nos dizer: a fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus, e ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. E justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Hoje Jesus vai nos falar da fé, ou o Evangelho, melhor dizendo, nos traz o ato da fé. Eles não acreditavam em Jesus, porque o conheciam, conviviam com ele, não tinham se aberto inteiramente à fé. Abrir a fé é compreender, é adentrar, é vivenciar o mistério e a graça de Deus. Santo Agostinho nos diz: se não podes entender, crê para que entendas. A fé procede, o intelecto segue. Na medida em que nós depositamos a nossa fé em Deus, o nosso intelecto segue para que nós possamos entender e compreender efetivamente esse mistério de Deus no transcorrer da nossa vida. Esses homens não se abriam à fé em Deus, não se abriam a essa concepção de olhar a Jesus Cristo efetivamente, verdadeiramente como Filho de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de 1 a 3, São Paulo vai nos dizer: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis originam do invisível, de Deus que é o invisível. Santo Agostinho dizia que ter fé é assinar uma folha em branco, é acreditar plenamente, é depositar a nossa vida em Deus e ter a certeza que o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é aquele que nos conduz pela palavra verdadeira de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma fé nossa que se transforma não somente no ato de acreditar, mas de vivenciá-la, de deixar com que essa obra de Deus seja através de cada um de nós. A fé que recebemos de Deus como um dom sobrenatural aparece-nos como luz pela estrada ou para a estrada, orientando os nossos passos no tempo. Essa fé que nós recebemos do sobrenatural, da luz de Deus que recai sobre todos nós, para a nossa caminhada seja uma caminhada efetivamente de luz e de graça de Deus, como nos coloca Papa Francisco. A fé nos leva à concepção. Santo Agostinho dizia: sem fé não existe resposta. Com fé não existe perguntas, não existe questionamento, porque adentramos, confiamos, temos a esperança, temos a certeza plena de que tudo se realiza através de Jesus Cristo. Esses homens, com a familiaridade em Jesus Cristo, não foram capazes de se abrir a esse mistério. Olharam a humanidade, não olharam a divindade. Mesmo que diante deles se realizavam-se milagres, eles não acreditavam. Não tinham essa abertura à graça de Deus para que ela pudesse agir neles, através deles, para que essa concepção de Deus pudesse efetivamente adentrar no coração deles, através da ação da graça de Deus. Ter fé é deixar com que Deus possa ser em nós, é abrir-nos a essa claridade de Deus, é tirar-nos o véu que impede muitas vezes de nos ver diante desse mistério dessa graça de Deus. Olhar e deixar com que Deus seja diante de nós e através de nós. A fé se transforma em perseverança, se transforma em graça, se transforma em louvor, se transforma em meditação.
A fé se transforma em entrega, se transforma em obras. A fé se transforma na contemplação em Deus. Persevera diante de qualquer situação, por mais difícil que seja. Persevera na confiança e na fé em Deus. É assim que nós devemos viver no transcorrer da nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.